Shalom, shalom, queridos. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre essa questão do Papai Noel, a história do Papai Noel, de onde surgiu essa situação de Papai Noel. Nos vídeos anteriores dessa série, nós falamos sobre a árvore do jardim, a árvore do pecado e como essa história de culto à árvore vem evoluindo na história da humanidade. E é interessante como nós percebemos que Satanás ele vem criando uma teia de confusão ao redor desse assunto árvore. Você vai ver a árvore do jardim, as árvores que são os postes ídolos de Asherá, que Deus repreendeu tantas vezes na Bíblia. E agora eu quero falar sobre a história nórdica, a história do povo viking, que aconteceu algumas centenas de anos antes de Cristo. O povo viking, apesar de ter uma religião bem complicada, muito parecida com a mitologia grega, mas é uma história extraordinária. Eu, pessoalmente, gosto de estudar sobre os vikings, sobre os nórdicos. Inclusive, eu aconselho que vocês possam assistir aí na Netflix uma série chamada Vikings, muito interessante, que ela também passa no History Channel, e de acordo com os comentários, ela é bem fiel à história original, principalmente se tratando da cultura nórdica. É sempre bom aprender um pouquinho. Mas os vikings, eles cultuavam deuses que ficam no mundo espiritual, os deuses de Asgard, do mundo espiritual, que eram Odin, o líder, o mais forte dos deuses, esse mesmo Odin que é chamado pelo paganismo de Baal, na cultura grega é Zeus, esse Odin, na cultura nórdica, que é o pai de Thor, o pai de Loki, o pai de alguns outros deuses, marido de Frida. Esse Odin, o nome dele aparece nos dias da semana, que é nossos dias da semana, no inglês é Sunday, o dia do sol, depois Monday, o dia da lua, e depois vai falar o nome dos deuses vikings, que é Tyr, Odin, que é Wednesday, quarta-feira, o dia de Odin, Thursday, que é o dia de Thor, Friday, que é o dia de Frida. Então, a cultura viking ela está mais perto de nós do que nós imaginamos. E o que os vikings têm a ver com Papai Noel? Muito tempo antes de Cristo, os nórdicos, os vikings, eles vivem em um lugar muito frio, viviam em um lugar de muita neve, muito gelo. E uma determinada ocasião do ano, principalmente na época do final do ano, era difícil de se caçar. Eles viviam de pesca e de caça. E era difícil de se caçar por conta do inverno. Era praticamente impossível conseguir comida. Então, alguns meses, algumas semanas, na verdade, antes do final do ano, eles armazenavam todo tipo de comida, principalmente nozes, frutos de árvore, peixes que não estragam com facilidade, daí a origem do bacalhau, e caças, que daí a origem do pernil, do peru. Eles armazenavam essas comidarias e eles ficavam um período abrigados, guardando aquela comida para uma grande festividade que eles fariam ao deus Odin, o deus que eles acreditavam. O Odin, por sinal, e aí nós vamos ver a conexão da árvore, essa árvore que vem aparecendo em várias culturas, o Odin, como ele se tornou o líder dos deuses, de acordo com a cultura viking? Ele ficou 9 dias inteiros, 9 dias e 9 noites, agarrado em um carvalho, uma grande árvore, espetado, atravessado por uma lança, desafiando a morte. E Odin, 9 dias e 9 noites depois, ele vencendo ali a morte, vencendo todo o desafio de ficar ali dependurado. Alguns até comparam com a história de Cristo, dele ter ficado dependurado, atravessado por uma lança, 9 dias e 9 noites. Odin, de acordo com a lenda, haveria saído daquela árvore mais poderoso do que todos os outros deuses, e ele se tornou Odin, o deus dos deuses, de acordo com a cultura grega, muito parecido com Zeus. E muito cristão, muito evangélico, quando fecha os olhos para imaginar Deus, imagina a figura de Zeus, a figura de Odin, aquele velho fortão, aquele velho segurando um trovão na mão, olhando para todo mundo com aquela cara de mal. Essa é a figura antiga de Odin. Então, o que acontecia é que o culto a Odin era diante de uma árvore. Eles chamavam de o carvalho de Odin. Então, ou então Yggdrasil, de acordo ou Yggdrasil, de acordo com a cultura,
Essa árvore, chamada o Carvalho de Odin, era uma árvore que eles tinham muito grande, uma das maiores árvores do vilarejo, onde os vikings eles faziam festividades, celebrações e invocações e rituais, buscando o poder de Odin, a bênção de Odin. Então vamos voltar à questão do inverno. Eles ficavam algumas semanas esperando para essa grande celebração a Odin. E qual era o motivo da celebração? Pedia que Odin abençoasse o próximo ano, porque já estava no final do ano. Então eles ficavam. A grande celebração ela era acumulada de alguns rituais. O primeiro ritual era o banquete. Toda aquela comida que eles acumularam, nozes, castanhas, pescas, caças, aves, que era tudo isso que eles costumavam comer, eles faziam um banquete diante de todos. Mas antes deles comerem o banquete, eles mandavam um dia antes do banquete um jovem caçador viking para andar no meio da neve e procurar a última caça. Essa última caça seria um urso branco, um urso polar. E os vikings, eles sempre tiveram o hábito de usar barba grande, assim como a minha barba. Os vikings tinham esse hábito de usar barbas grandes. Dizem que os vikings usavam aquele chapéu com chifre, mas isso não é verdade. Isso aí é uma invencionice que a cultura criou. Os verdadeiros vikings eles tinham barba grande, eles tinham roupas feitas geralmente de couro de caça. E esse jovem viking barbudo, ele saía para a neve para procurar o urso polar. E ele enfrentava, ele tinha que matar aquele urso com as próprias mãos, usando no máximo uma faca de pedra ou uma faca de metal. E quando ele matava o urso, ele tirava toda a pele daquele urso, fazia um casaco para ele. Como ele fazia o casaco? Ele virava ao contrário a pele, então aquele pelo branco do urso ficava como um casaco de pele e a parte ensanguentada, aquele vermelho, ficava no corpo dele. Agora você imagina, aquele jovem voltando com um saco, carregando a caça, né, os pedaços da caça, com a barba grande, suja de neve, por isso a barba branca, aquele casaco vermelho, e quando ele chegava, ele distribuía a sua caça diante do povo, e todos muito felizes comiam do banquete, diante da árvore, a árvore de Odin, fazendo um ritual para Odin. Bom, isso ficou na história dos nórdicos, na história do viking. E o diabo precisava trazer essa cultura de adoração ao Odin e à árvore. Porque, independente da religião, há um misticismo maligno desde o Éden a essa adoração à árvore e ao Deus da árvore, que é o próprio Satanás. Então nós vamos vendo na história, já falei nos vídeos anteriores, que vai mudando de nome, Baal, Asherá, a árvore maldita, e agora esse Odin, junto com esse jovem que representa o próprio Odin, e a árvore de Odin, o carvalho de Odin. Então agora o diabo precisava trazer para o cristianismo essa cultura. E como ele fez isso? Depois de Cristo, no terceiro para o quarto século, Constantino, eu já falei sobre ele, um imperador romano que fingiu que se converteu, mas na verdade ele queria ganhar o crédito, a credibilidade do povo cristão que estava crescendo muito, mas ele trouxe para dentro do cristianismo todas as culturas pagãs, principalmente as que adoravam ao Deus Sol que ele cultuava. E daí surgiu a idolatria e todo o catolicismo que nós vemos hoje. E um pouquinho depois de Constantino, a Igreja Católica pegou uma figura de um ser, de um homem muito parecido com esse jovem caçador que eu acabei de falar, que foi o São Nicolau. São Nicolau, que foi um padre católico que tinha o hábito de sair durante a madrugada vestindo uma roupa parecida. Ele também era barbudo, ele também tinha uma barba branca, ele usava um casaco de couro avermelhado, um casaco de pele de animal. E esse São Nicolau fazia muita caridade, fazia muita bondade e distribuía presentes para os menos favorecidos. Então olha a estratégia do diabo, isso não foi feito por homens, isso foi feito pelo diabo. São Nicolau, que tinha toda a aparência da história lá atrás de Odin, dos nórdicos, da árvore, São Nicolau ele foi colocado pela cultura católica como um símbolo da bondade do Natal. Então o diabo ele foi costurando, trazendo a ideia da árvore, trazendo a ideia de São Nicolau, trazendo à vida aquela história antiga dos vikings, dos nórdicos.
Então, essa mistureba toda só tem um objetivo: roubar a adoração de Cristo. Um pouco depois, algum tempo depois, vários desenhistas começaram a criar ideias de como seria a imagem de São Nicolau, até que, por fim, a grande empresa Coca-Cola teve a ideia de fazer esse velho bonito, mais simpático, barbudo, com um trenó porque ficava na neve, as renas e os seus duendezinhos. Então, você vai ver que a história do Papai Noel ela vem de várias situações que vão se misturando para que no fim a ideia seja uma árvore maldita, cultuada como sempre foi em todas as culturas pagãs, uma estrela na ponta que representa o Deus Sol, um homem sentado recebendo toda a adoração que nós colocando muitas vezes nossos filhos no colo desse homem e amaldiçoando nossas crianças. A maioria das crianças tem pavor de Papai Noel. E mesmo assim os pais insistem que elas sentem no colo do Papai Noel para tirar uma foto que vai custar 30, 40, 50 reais. É isso aí. Hoje nós só vamos falar sobre o Papai Noel. Medita bastante, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. E vai ter gente dizendo que não tem nada a ver, que tem que cultuar o Papai Noel mesmo. Não tem problema. Cada um cultua o que quer. Eu prefiro cultuar ao Deus Todo-Poderoso e a Yeshua, o Senhor Jesus Cristo vivo. Não aquele que está na cruz, mas o ressurreto que venceu a morte e vivo está. Eu quero te abençoar mais uma vez. Eu te abençoo no nome poderoso desse Yeshua tremendo. Até a próxima. Tchau, tchau.